aqui é para falar sobre as etapas iniciais do projeto, né? A gente vai falar sobre a iniciação e do comecinho do planejamento. Aí o restante do planejamento, a fase de controle do projeto e a finalização, a gente vai falar mais lá na frente, beleza? Bom, isso aqui é o que a gente vai discutir hoje, né? Primeiro a gente vai falar sobre a importância de gerenciamento de projetos. Eu acho que nem todo mundo aqui ainda teve oportunidade, nem de trabalhar, e muitos não tiveram também de estudar sobre esse assunto, né? A gente vai falar como os projetos nascem aqui no Engenharia Sem Fronteiras. A gente vai falar também sobre a importância da integração entre a diretoria de desenvolvimento e projeto, que eu converso muito com a Isadora e com o Davi, e eles sempre falam que esse é um ponto crítico na ONG hoje. Falar sobre o relatório de descrição de projetos, que é o primeiro documento que a equipe tem que fazer. Como que a gente faz para transformar objetivos gerais, né, que chegam da diretoria de desenvolvimento em objetivos específicos, ou seja, entregas que o projeto tem que fazer. O que é o escopo e como que ele deve ser feito. E por fim a gente vai falar um pouquinho também sobre as diferenças entre escopo e relatório de descrição de projetos. Bom, para falar sobre a importância do gerenciamento de projetos, eu peguei uma pesquisa, né, que chama PM Survey, que foi em 2018 que fez. Basicamente é um instituto de gerenciamento de projetos, um instituto internacional, que ele faz com empresas de diversos setores, de diverso porte, sobre como que está o gerenciamento de projetos nelas, né? Então elas responderam, por exemplo, que 40% elas não utilizam metodologia de gerenciamento de projetos. Então, por exemplo, ter uma ferramenta específica para gerenciar, elas não utilizam. Como no caso aqui no S, a gente tem a planilha, né? 28% elas não fazem uso de escopo, 35% não utiliza cronograma, por incrível que pareça, elas fazem um projeto sem ter uma ideia exata do prazo que cada entrega tem que ser feita, e 38% não faz análise de riscos. Então, eles partem do princípio que tudo vai dar certo e não pensam no plano B para as atividades que eles vão fazer, né? E a consequência disso é que somente 50% dos projetos são bem-sucedidos, 50% não são bem-sucedidos. Então, metade de todos os projetos que foram feitos por essas organizações não foram bem-sucedidos. Somente 36% conseguem entregar todos os resultados que esperam. Então, eles começam o projeto pensando que o projeto vai ter determinado impacto, só que no final das contas eles não conseguem entregar tudo que eles pensaram no início. 60% das organizações atrasam, então existe uma chance maior de atrasar o projeto do que entregar ele no tempo, e 54% das organizações não conseguem cumprir o orçamento que elas colocam no planejamento. Então, são números complicados, né? E aqui, isso aqui é em relação à satisfação que o pessoal tem, né, em gerenciamento de projetos. Em 2016, 45% dos entrevistados falaram que não são satisfeitos ou que são pouco satisfeitos em relação ao gerenciamento de projetos para a empresa deles. 2017, 50% e 2018, 56%. Então, apesar de tantos cursos que existem hoje de gerenciamento de projetos, dá para perceber que o pessoal está ficando cada vez mais insatisfeito em relação à forma como está sendo feito, né? Então, em termos práticos, quais são os impactos que podem acontecer se a metodologia de gerenciamento de projetos não for cumprida? Aqui são alguns exemplos, né? Essa aqui é uma obra arquitetônica que é famosa no mundo todo, só que ela estava prevista para começar em 58 e terminar em 63, e por falhas na execução, porque quando eles pensaram no projeto arquitetônico, eles não pensaram em paralelo em como construir. Então, ela acabou durando 3 vezes mais do que o que era necessário. Para durar 5 anos, acabou durando 15. Essa aqui é a estação de trem, né, em Nova York. Ela é prevista para custar 2 bilhões de dólares, acabou custando 3,85 bilhões. Isso aqui até foi capa na época do New York Times, se não me engano. E deu um maior problema para o prefeito, por causa que ele tinha toda uma questão de lei, né, para cumprir, de fiscalização, e isso não foi feito. Esse arquiteto é famoso pelas obras não saindo do orçamento. Aqui é um exemplo da Grande Vitória, né? Uma ideia até interessante, né? Eles quiseram repensar a questão da mobilidade urbana, então construíram pontos de ônibus e ciclovias, só que executaram de uma forma que não era integrada. Então eles simplesmente construíram um ponto de ônibus em cima da ciclovia, né? Esse aqui também é o sistema ferroviário francês. Em 2014, o governo francês ele teve uma demanda para melhorar o sistema do país ferroviário, né? E ele comprou 341 trens. Só que esses trens, por incrível que pareça, eles eram mais largos que as estações, algumas das estações.
Então, 1.300 estações eles tiveram que reformar e, claro, o preço do projeto foi lá em cima. Algo tão simples de verificar. Pois é. É porque o que acontece? Se eu não me engano, eles verificaram as estações que tinham até 30 anos, que tinham sido feitas até 30 anos, que eram mais próximas do centro urbano, né? Então, as estações mais do interior eles não olharam, e foram justamente essas que deram problema. Então, alguém ainda tem dúvida que gerenciar projetos é importante? Alguém acha que não é? Alguém? Pode falar, vai. Ninguém é doido de falar que não é. Essas aqui são as etapas, né, de gerenciamento de um projeto. O projeto ele começa com a iniciação, geralmente é mais reuniões, né, para discutir com a equipe e tudo mais. Depois passa para a etapa de planejamento, onde vocês pensam como vão executar aquilo. Começa a execução, em paralelo à execução sempre tem um controle das atividades para ver se está sendo feito conforme foi planejado. E por fim o projeto ele é finalizado. Então, aqui é como os projetos nascem aqui no Núcleo Vitória, né? Então, a gente tem duas possibilidades do projeto nascer. Primeiro é pela diretoria de desenvolvimento, então o pessoal recebe sugestões, né, da sociedade como de modo geral, até mesmo dos membros, vê se aquilo é viável e se for viável passa para a diretoria de projetos. Ou também uma outra possibilidade é um projeto que já existe no Engenheiro Sem Fronteiras começar um novo ciclo, como é o caso do captação de água de chuva, por exemplo, né? E comunidades. Bom, a questão que é interessante fazer, que geralmente o pessoal usa, é ter uma reunião sempre que um projeto vai ser iniciado, né? Uma reunião de abertura. Então, essa reunião ela tem um propósito, né? Se for um projeto que está acontecendo novo, se a diretoria de desenvolvimento aprovou o estudo de viabilidade, esse projeto vai começar. Então, a ideia é apresentar todos os membros que vão compor a equipe, muitas vezes são pessoas que nunca trabalharam junto aqui na ONG, né? Apresentar o conceito do projeto, né? O objetivo dele, qual é o impacto dele para as pessoas, nomear o gerente, também é nessa reunião inicial que o gerente é escolhido, e tirar dúvidas de todo mundo que está participando ali. Se for um projeto cíclico, né, o que acontece é que essa reunião geralmente ela serve para discutir os resultados do projeto anterior. Então, as lições aprendidas o pessoal discute, vê o que pode ser feito, melhorar em relação a isso, identifica os pontos fortes e fracos também, e verifica, uma coisa que é muito importante é verificar se o projeto ele tem que ser modificado para continuar cumprindo com os objetivos estratégicos, né? Por exemplo, um projeto que foi feito há 4 anos atrás, não necessariamente, se ele tiver a mesma estrutura, ele vai estar alinhado com o que a ONG está se propondo a fazer agora. Então, sempre algumas atividades têm que entrar, algumas atividades têm que sair, para que o projeto continue fazendo parte do contexto do ES como um todo. E também, se for necessário nomear um novo gerente, nessa primeira reunião que isso é feito. Então, essa reunião geralmente conta com a presença da diretora, conta com a presença dos membros que vão fazer parte da equipe e algum representante da diretoria de desenvolvimento. O representante da diretoria de desenvolvimento é importante principalmente em projetos que estão sendo criados, né? Então, nesse caso, ele passa tudo que foi discutido no estudo de viabilidade para a diretoria de projetos. Então, uma coisa que é importante é vocês chegarem na reunião cientes do que é esperado de vocês, né? Para a reunião render o máximo possível. Então, no caso da diretora, geralmente ela tem que se questionar se ela entende todas as implicações do projeto, se ela é capaz, por exemplo, de tomar as decisões pela equipe de acordo com o que foi passado pela diretoria de desenvolvimento, se tem alguma lacuna, alguma informação que você não entendeu muito bem. Uma outra coisa que é importante é saber exatamente qual que é o papel da diretoria de desenvolvimento e qual que é o papel da diretoria de projetos no início, para que não aconteça retrabalho, por exemplo. A escolha do gerente e dos assessores é muito importante, né? Às vezes as pessoas trabalham com algo que não tem tanta afinidade e isso pode prejudicar a longo prazo. Então é legal colocar as pessoas no que elas gostam de fazer e tudo mais. Tem que ver também se o projeto, da forma como ele foi escrito pela diretoria de desenvolvimento, se impacta os objetivos estratégicos, né, que foi discutido e tudo mais, está de acordo com o que vocês pensaram para a diretoria de projetos. Se for necessário, vocês fazem algum ajuste nessa etapa. Os gerentes e os assessores, da mesma forma, eles têm que se questionar se eles entenderam tudo que foi dito na reunião, né, se eles são capazes de desenvolver as atividades por si próprio ou se eles precisam de algum tipo de treinamento. Aqui no ES a gente tem uma cultura de não pegar pessoas prontas para fazer o serviço, né? A gente quer que as pessoas se desenvolvam. Então, se você precisar de alguma atividade, você conversa com o gerente, você conversa com a Isadora e assim o projeto consegue evoluir melhor.
Outra coisa que é legal é vocês pensarem sobre o histórico que vocês tiveram no ESSA, se de alguma forma isso pode acrescentar no estudo de viabilidade que foi feito pela diretoria de desenvolvimento. Então, talvez eles imaginaram um cenário, eles têm algumas hipóteses que vocês sabem que dificilmente aquilo vai se concretizar. Então, você já pode se manifestar nessa reunião. E outra coisa é concordar se vocês acham que tudo que foi dito ali está certo, ou se vocês têm algo mais que vocês acham que tem que ser dito, porque na diretoria de desenvolvimento as pessoas são responsáveis por analisar ideias e propor que essas ideias sejam executadas. A parte de projetos é a parte operacional. Então, entre você ter uma boa ideia e você conseguir executar, tem uma lacuna ali. Então, sempre é preciso que a diretoria de projetos se manifeste para falar sobre as coisas que tem que ser melhoradas em relação ao estudo de viabilidade. E o papel da diretoria de desenvolvimento é conseguir passar a ideia, né? Por que o projeto é importante, qual é o motivo dele, quem são as partes envolvidas, incluindo quem é o público-alvo do projeto, quem são os possíveis patrocinadores. Nesse caso, vocês não precisam passar, por exemplo, entrar em contato com o patrocinador, mas falar de modo geral, entendeu? Por exemplo, editais, coisas nesse sentido. Também outra coisa que é importante é a órgão de fiscalização. Alguns projetos específicos têm que ter muito cuidado com relação a isso, principalmente projetos que for em área de reserva, por exemplo. Então, isso é algo que tem que ser muito bem pensado. Como que o projeto tem que ser feito, em termos de limite de prazo, de máximo de custo que pode ter, a restrição. O prazo ele é importante não para todos os projetos, mas o de custo sempre tem que ser alinhado com a diretoria de finanças. Sempre. Tem que ver o quanto que tem de caixa, qual é a previsão de caixa para a ONG. E antes de começar um projeto, vocês têm que ter ideia se vocês vão ter o dinheiro para fazer ou não, ou se a gente vai ter que fazer um plano para arrecadação em relação àquele projeto. E quanto que vai durar esse plano, por exemplo. Em caso de projetos cíclicos também, de que forma que esse projeto pode ser alinhado com os objetivos gerais da ONG, né? Então, quando terminar a reunião, ela vai ser considerada bem-sucedida se todas as partes estiverem cientes, né, do papel que elas têm para o projeto, se a equipe tiver coeso, os assessores se conhecerem, o gerente também, estiverem confiantes para trabalhar um com o outro, se a equipe for capaz de desenvolver as atividades por si próprio, sem precisar o diretor ficar acompanhando sempre, porque isso acaba sobrecarregando o diretor e a diretora a longo prazo, né? Em caso de projetos que já aconteçam, ver se os pontos que foram críticos do projeto anterior, se certificar que eles foram melhorados, né? Para vocês não repetirem os mesmos erros que aconteceram antes. Então, basicamente, se isso for cumprido, a reunião foi bem sucedida. Beleza, a reunião foi realizada com sucesso. E aí? Bom, a questão é que a gente tem que se questionar se a reunião por si só já garante que o projeto comece a acontecer. O que vocês acham? Só fazer a reunião daria certo? O projeto poderia começar? Será que não? A questão é que reuniões geralmente têm falhas de comunicação, né? Por exemplo, as pessoas podem ter plena ciência de que elas entenderam tudo que foi dito na reunião, mas, por exemplo, elas podem entender de uma forma distorcida. Você disse uma coisa, a pessoa entendeu outra coisa, que não foi nada a ver com o que você disse. A outra coisa é que o responsável pela diretoria de desenvolvimento, como é uma quantidade muito grande de informações no estudo de viabilidade, ele tem que resumir aquilo e apresentar na reunião. Só que ele pode esquecer alguns pontos que são muito importantes. Então, a equipe de projetos vai entender tudo que foi dito na reunião, mas nem tudo foi dito na reunião. Entendeu? Vão ter algumas lacunas e essas lacunas vão ser importantes, vão impactar negativamente o projeto quando ele for executado. E a outra questão é porque, geralmente, a gente precisa de um tempo para refletir sobre o que foi dito na reunião, né? Então, a gente pensa, por que eu não lembrei disso, por que eu não perguntei isso na hora e tal? Então, as pessoas têm que ter um tempinho também para pensar. Então, a reunião, por si só, ela não é suficiente para que o projeto seja executado. Bom, então, será que vale a pena correr o risco, começar o projeto, mesmo sabendo que há grandes chances de que a equipe tenha dúvidas sobre o que tem que ser feito? A gente discutiu aqui que não vale, né? E aqui é um gráfico interessante sobre o que acontece no projeto. Quando o projeto começa, na fase de iniciação, a incerteza da equipe é muito grande, porque um projeto ele começa com muitas hipóteses. Então você, a princípio, não tem muita segurança sobre qual é o impacto das decisões que você está tendo. Em contrapartida, se você for considerar qual que é o consumo de tempo e de dinheiro quando você tem que fazer uma modificação no projeto, se você fizer no início, o consumo de tempo e de dinheiro é muito baixo. Então, por exemplo, basta que você faça uma pergunta ou que você discuta determinado mal-entendido que o projeto vai para o caminho certo.
Agora, quando chega na etapa de finalização, se você deixar para corrigir lá na frente, o impacto vai ser muito alto. Vai ser muito alto, imagine, você mudar o local de uma parede no CAD é uma coisa, você mudar depois que está construída é outra completamente distinta. Então, tudo tem que ser feito no início, né? Toda a equipe tem que estar aliada desde o início para garantir que o impacto no custo e no tempo vai ser o menor possível. Então, será que todos os projetos eles vão correr o risco de ser mal sucedidos? Justamente pelo fato de no início a insegurança ser muito grande e os erros que são deixados para depois ter um impacto muito negativo? Então, a solução que a gente achou aqui no IGC Fronteiras é justamente o relatório de descrição de projetos, né? Então, qual é a ideia desse documento? É justamente ele alinhar a equipe e corrigir qualquer mal-entendido que possa ter ficado da reunião que vocês tiveram. Então, eu vejo muita gente falando assim, mas o relatório pode ser burocracia e tal. Só que a ideia do documento não é escrever só por escrever, para deixar no banco de dados. O documento é justamente vocês refletirem tudo que foi dito na reunião e ver se tem algum mal-entendido desde o início, entendeu? Então, quando vocês praticam o exercício de escrever o relatório, qualquer dúvida que vocês tenham vai surgir naquele momento. Vocês não passam para a etapa seguinte sem estar seguro do que está acontecendo. Beleza? Aqui é um aspecto muito importante sobre o relatório de descrição de projetos que eu percebi as equipes errando bastante, né? O relatório, a equipe nesse momento, ela não tem que se preocupar com as tarefas que têm que ser executadas. Muitas vezes as pessoas pensam lá, quanto que vai custar o projeto? Começa a fazer o orçamento. Aí vai na loja ver qual que é o preço do material. Não é esse o objetivo, não é para fazer visita técnica, não é para entrar em contato com o cliente, é só para repassar. Se a diretoria de desenvolvimento falou que o limite do projeto tem que ser R$800, coloca lá, o orçamento, limite do projeto é R$800, entendeu? Da mesma forma, em relação ao prazo de entrega, né? Vocês não precisam fazer o cronograma detalhado, vocês só têm que preocupar com a deadline do projeto, qual é o prazo limite para o projeto ser executado. Como essas informações são bem superficiais a princípio, só são informações que foram transmitidas na reunião, esse documento tem que ser entregue em média 1 semana após a abertura do projeto, beleza? Não é preciso esperar tanto. Aí é que tá, se o projeto ele demora mais do que 1 semana, se a equipe demora mais de 1 semana para entregar o relatório de inscrição, geralmente o que acontece é que ou a equipe não entendeu o que é o projeto, então não está conseguindo descrever muito bem qual é o propósito, ou ela começou a planejar antes da hora. Então a equipe começa a fazer o cronograma, começa a fazer o orçamento, quando vê já está no planejamento e nem terminou o relatório de inscrição ainda. Então não tem que escrever o que vai ser feito no local, por exemplo. Tem que Não. escrever o projeto no geral. O conceito do projeto. As entregas não, entendeu? Por exemplo, você vai fazer um sistema de captação de água, você coloca lá, mas você não tem que falar como o sistema tem que ser feito, você não tem que falar todos os detalhes, entendeu? É que a Laila é gerente do comunidade. Comunidade, cada ano é uma coisa diferente. Sim, então, por exemplo, se o propósito do comunidade, sei lá, conscientizar sobre a preservação do manguezal, entendeu? Você vai colocar isso como um conceito nesse relatório de inscrição, entendeu? Depois, se você for fazer mutirões, se você for fazer qualquer outro tipo de atividade, aí você vai descrever mais na frente no escopo. É só a descrição inicial e mais nada. Exatamente. Só a descrição inicial. Então, aqui é que tá, né? Muita gente pergunta, mas tem lá uma parte de orçamento. Como que eu vou saber quanto que vai custar o projeto na primeira semana? Aí é que tá, não é para saber quanto que o projeto vai custar exatamente, é para saber qual que é o teto que o projeto tem que ter. Então, por exemplo, você conversa com a diretoria de finanças e o pessoal fala que você tem um limite ali, de acordo com o fluxo de caixa, de R$300 por semestre. Então, se o projeto for durar 1 ano, o seu limite é R$600. É isso que vocês vão colocar no relatório de inscrição de projetos. Pode chegar lá na frente e custar 450? Pode. Mas, a princípio, é isso que vocês vão colocar, o teto de vocês. Da mesma forma em relação ao cronograma, né? Então, por exemplo, se vocês sabem que o projeto tem que ser realizado em determinada escola, isso tem que ser compatível com o calendário acadêmico da escola. Então, vocês têm que colocar a deadline junto com o calendário acadêmico. Muitas vezes não tem como fazer nas férias, né? Vocês não vão se preocupar com os detalhes do cronograma, só com o cronograma de um modo geral. Um outro projeto interessante foi o primeiro Comunidade Sem Fronteiras, foi a Ação Social, que na época eu até fui o gerente. E o prazo limite era justamente o congresso do S Brasil, porque tinha que ser entregue uns 10 dias antes, porque a gente ia apresentar o resultado no congresso na época, né?
Então, resultados esperados. Essa é outra coisa que é extremamente importante para o projeto ser bem sucedido ao final. Vocês têm que colocar resultado esperado, parâmetros que são mensuráveis, entendeu? Muita gente coloca coisas subjetivas. Se você coloca, por exemplo, eu gostaria de alfabetizar as crianças. Tá, mas chegar no projeto, como você vai saber se as crianças foram alfabetizadas ou não? Então, você vai aplicar algum tipo de lição? Você vai recolher feedback dos professores? Então, ter aprovação de 80% das crianças de acordo com o relatório dos professores. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, por exemplo, o que não fazer? Conscientizar sobre o não desperdício de água, tornar os alunos mais participativos, tornar um ambiente mais seguro. Tudo isso são objetivos que vocês não conseguem mensurar quantitativamente. Esse aqui, agora, por exemplo, reduzir o consumo de água da escola em 10%. Isso é algo que vocês conseguem chegar no final do projeto e ver se bateram a meta ou não. Aumentar o número dos alunos, dos presentes nas aulas, né, em determinada escola em 25%. Ou reduzir o número de acidentes de determinada empresa em 80%. Então, isso são coisas que dá para mensurar. Uma outra dúvida que o pessoal sempre pergunta é qual a diferença entre premissa e restrição. Né? O que é premissa e o que é restrição? É um dos tópicos do relatório. Premissa é algo que vocês consideram como verdadeiro, mas que é uma hipótese. Então, por exemplo, se eu acho que eu vou fazer o trabalho em determinada escola e que vai ter uma escada lá, eu vou colocar como uma premissa. Vai ter uma escada na escola. Mas eu sei que aquilo não pode ser verdade. Então, eu tenho que pensar em um plano B para aquilo. Entendeu? Então, posso perguntar para algum voluntário, você tem escada na sua casa? Beleza. Se não tiver no dia, a gente vai na sua casa pegar. Beleza? Restrição são limitações. A equipe não pode atuar de acordo com as restrições. Então, por exemplo, se você for trabalhar em determinada empresa, ela pode falar assim, vocês só podem vir aqui no final de semana. Não é uma escolha trabalhar durante a semana. Não é uma hipótese, é algo que obrigatoriamente tem que funcionar daquele jeito. Aí é que está também, chover, né? O pessoal sempre pergunta, chover, eu coloco como premissa ou eu coloco como uma restrição? Depende de como que vai ser a abordagem da equipe. Se você considerar que chover, que não chover no caso, vai ser uma premissa, o que você vai ter que considerar? Você vai ter que considerar a hipótese que possa chover. Então você vai ter que pensar no plano B. Vou fazer um evento em um local aberto, talvez seja legal deixar um dinheiro reservado para alugar uma tenda. Não que esse dinheiro vai ser usado, mas deixar um fundo, entendeu, de reserva. Conversa com a diretoria de finanças e fala, não vamos usar esse dinheiro, mas existe a possibilidade. Beleza. Agora, se vocês colocam uma restrição, se chover, não vai poder acontecer. Entendeu? Então vamos fazer aqui chuva e restrição. Por exemplo, você vai trabalhar em altura, você não tem o pessoal qualificado para aquilo, então choveu, todo mundo para e deixa o projeto. Entendeu? Você também não sei a parte da primeira reunião? Quais são as premissas, quais são as restrições? De acordo com os conceitos, né? Por exemplo, se for uma restrição, poderia ser não trabalhar na escola a partir de 8 horas ou no período noturno, entendeu? Depende, vocês têm que conversar com a diretoria de desenvolvimento, mas desde o início vai ter restrições. Depois, esse documento ele não é estático. Vocês vão ver quando chegar no escopo, as coisas novas restrições, novas premissas vão ser acrescentadas. Então, beleza. Qual que foi a ideia da iniciação, né? Que a gente discutiu que tudo aconteceu aqui. Você começa com o estudo de viabilidade feito pela diretoria de desenvolvimento e nesse momento você está muito inseguro sobre o que vai ser o projeto. A gente só tem uma ideia que fazer aquilo é bom, mas a gente não sabe como vai fazer. E aí, quando você faz a reunião de abertura, você já começa a ter uma ideia de como que é o conceito e quais são as implicações. Depois vocês fazem um relatório de descrição de projetos dentro de uma semana. Novamente, relatório extremamente superficial, não é para fazer um texto extremamente rebuscado, não é para colocar um cronograma detalhado, nem um orçamento, nem nada disso, só para a Isadora entender que vocês de fato estão por dentro do projeto. A Isadora aprova o projeto de vocês e quando termina a fase de iniciação, com a aprovação do relatório de descrição de projetos, a equipe já está um pouco mais madura para começar a planejar.